Alô, alô, eu sou o Vinícius Félix e essa é mais uma edição do podcast Telefonemas, podcast de entrevistas onde eu sempre ligo pra alguém pra bater papo, trocar ideia. E minha convidada de hoje é a cantora Alice Caymmi. Alice que tem 3 discos lançados, o mais recente se chama Alice, é um disco com uma pegada bem pop, que tem participações especiais do Rincon Sapiência, da Pablo Vittar. Bom, a nossa conversa a gente vai falando desde como ela se descobriu cantora e compositora em uma família de músicos tão brilhantes como é a família Caymmi, e também falamos da produção desse disco novo. Além de falar de outras fases da carreira dela, já que uma das características da obra da Alice são justamente discos bem diferentes um do outro, né? O primeiro é muito diferente do segundo, que é muito diferente desse terceiro, que é mais pop, etc. Como eu já mencionei. Tô falando disso justamente porque minha primeira pergunta já é nesse sentido, então eu nem quero enrolar muito, vamos direto pro papo. Antes, eu só lembro vocês que o Telefonemas é esse podcast muito pequenininho ainda, que conta com o seu compartilhamento nas redes sociais. Ouviu, gostou? Compartilha aí na rede social que você mais usa. Além disso, a gente conta com a sua participação, que depois de cada entrevista eu leio mensagens, dou uns alôs também. Para escrever pra gente é bem simples, é só escrever lá no Twitter, na hashtag Telefonemas, ou mandar e-mail para telefonemaspodcast@gmail.com. Todas as infos estão aí na descrição. Então vamos direto pro episódio de hoje com vocês, Alice Caymmi. Bom, a primeira pergunta que eu queria te fazer, assim, pra gente começar o papo, tava lendo umas coisas que você falou sobre os seus discos, né, e cada disco acho que tem um tom diferente no som que você busca, mas aí você comenta isso, mas comenta que a sua voz é o que une tudo, porque a sua voz tá sempre lá, por mais que você use ela de formas diferentes. Eu queria muito saber como você descobriu a sua voz, e pra gente depois migrar pro papo de você ir colocando ela em trabalhos tão diferentes entre si. Eu descobri a minha voz, né, pra cantar muito pequenininha, eu não sei exatamente com que idade, mas acho que antes de eu fazer 1 ano, eu já sentava com meu pai, fazia dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, mesmo sem saber falar. Depois disso, eu fui estudando por conta própria durante muitos anos, né, durante a infância eu cantava as coisas que eu via na TV, e na pré-adolescência, quando eu comecei a comprar discos, eu comecei a comprar discos que fossem interessantes para eu estudar certas coisas. Então tinha um disco de uma menina cantora de ópera da época, que todo mundo ouvia, que era a sensação do momento. Aí eu comprei o disco e comecei a cantar ópera, porque eu quis. Tava afim. Aí depois disso a Disney lançou algum filme, que eu não lembro o nome. O Príncipe do Egito era o nome do filme. Lembro. E tinha Whitney, Mariah, não sei o que, barará. E aí me deram o disco do Príncipe do Egito, porque não sei se tinha algum arranjo do meu tio, uma coisa assim. Me deram um disco e eu comecei a estudar também aquelas cantoras, a Whitney, principalmente a Whitney Houston, né? Sim. E aí comecei a imitar as coisas que eu via na TV, quando eu via aquela coisa, And I Will Always Love You, eu brincava de conseguir fazer igual, e eu conseguia muita coisa, eu ficava muito espantada. Você sacou, opa? Aí começaram a pedir pra eu cantar pros outros. Aí eu comecei a cantar dentro de casa, de repente começou a vazar. E aí eu saí de casa, eu já tocava violão, já tava começando a compor. Aí eu saía de casa pra determinados lugares, eu cantava na casa de amigos dos meus pais. E aí começou a se espalhar a notícia de que essa menina nem sabe cantar. A Alice cantava. E aí eu fui aprendendo a compor, e aí nos saraus do colégio eu comecei a cantar as minhas músicas e tocar e cantar músicas dos outros também, tudo no violão. Tinha uns números assim que eu fazia. E aí a minha voz ali já começou a ser diferente, né? A mudar, a fazer uma coisa mais MPB, assim, pra mim. Entendi. Pras minhas músicas. E por aí foi. E aí, fazendo uma linha do tempo, mas dando um pulo radical, desse momento da minha adolescência até o final da minha adolescência e o iniciozinho da vida adulta, que foi quando eu lancei o primeiro disco, não teve muita mudança. Mas a minha voz era muito gutural, muito na garganta. Era uma voz muito aqui, muito baixa, assim, muito barítona, sabe? Muito grave. E eu achava que a minha voz era muito grave. Então, no primeiro disco, se você ouvir, é tudo muito mais grave do que eu faço hoje. Sim. No segundo, eu já percebi que a minha voz foi subindo. Foi subindo, a colocação foi subindo, a faringe, eu não sei o que aconteceu fisicamente, mas alguma coisa aconteceu. E eu tive que tirar a amígdala, não sei o que. Mudou, foi ficando mais aguda. E uma mudança inconsciente, assim, você pensa. Não foi de caso pensado. O quê?
Essa mudança, você percebeu depois, você não foi sacando. Percebendo, não foi tão de caso pensado pro segundo disco. Pro terceiro foi. Entendi. Pro terceiro eu falei, quer saber? Eu vou forçar uma barra aqui. Pra soar mais... Pra ir mais longe com isso. Eu quero ver até onde eu posso ir. E aí eu fui pra agudos extremos e comecei a fazer as coisas que eu fiz nesse último disco, que são muito marcantes pra mim, pra minha vida. Né? São um marco muito importante na minha voz. E aí, agora eu tô achando um meio termo. Entendi. Né? Entre tudo isso. Entre esse extremo agudo e a voz que eu tinha antes. Voltando lá na sua adolescência, você chegou a ter banda cover de Nirvana? Se eu tinha banda? É, eu vi você contando. Eu tinha uma banda só de meninas. Isso, essa banda. Eu tinha uma banda só de meninas. O que vocês tocavam? E, cara, a gente tocava Nirvana, a gente tocava Beatles, a gente tocava Red Hot Chili Peppers na época, Californication e o Blood Sugar Sex Magic, que todo mundo ouvia. E era isso, basicamente. Quando eu te perguntei sobre descobrir a sua voz, a minha pergunta seguinte era como você se descobriu compositor. E você meio que falou disso aí. Quando é que você começou a escrever as músicas? Foi enquanto você aprendia violão? Foi anterior? Quando que foi que você começou a escrever? Foi enquanto eu aprendia violão, a tocar. E aí eu comecei a sentir uma necessidade de dizer certas coisas, que eu sempre fui muito romântica, e romântica em todos os sentidos, não é só no sentido da vida amorosa. Romântica, assim, dramática e muito expressiva e muito, sabe? Em que outros aspectos da vida, assim? Exatamente. Eu precisava botar isso pra fora. E eu comecei a fazer as canções e guardar pra mim. Aí ao longo dos anos eu fui fazendo, guardando. Teve umas que eu perdi, teve muita coisa que eu perdi. Que eu não gravei, ou que eu perdi gravação. Eu tenho essa coisa de não olhar pra trás, então eu perco as coisas. Eu não gosto, porque naquele dia eu não gosto. Naquela época e aquela coisa toda. Entendi. E aí parei com isso e aí não tenho as coisas. Mas eu posso recuperar assim, conforme a vida for passando, a minha memória vai... Conforme a vida vai passando, elas voltam. Nada volta uma música, entendeu? E é isso. Entendi. E aí é muito legal você começar a escrever, porque tem uma coisa que você também... Eu ouvi você falando, seu primeiro disco tem bastante coisa sua, e o segundo tem menos. Mas você fala, tipo, aquelas músicas também são minhas, porque, tipo, você leva a autoria também voltando ao lance de falar de voz, tipo, a sua interpretação carrega muito, né? Eu me apropriei daquelas eu queria que você comentasse, isso é muito legal essa ideia que você tem. Tipo, as pessoas falam muito em geralmente desvalorizam o intérprete, né? Tipo, o cara não escreve nada. Mas, tipo, não, você conhece aquelas músicas na voz dele, é dele quase, as músicas. Mas eu dei um belo de um golpe baixo, assim, com o Rainha dos Raios, que é esse mais de intérprete, porque nas pessoas que não acreditavam em intérprete tinham preconceito, porque eu me apropriei tanto que as canções pareciam inéditas. Princesa, por exemplo. Mas eu não sou só intérprete, eu sou uma arranjadora. Então, eu não só reinterpretei na minha voz, como eu rearranjei. Eu sou muito boa versionista. Eu pego as canções de outra pessoa e eu entendo ela, sabe? Eu entendo a canção e refaço o que eu tiver que refazer. Vou apropriando pra minha embocadura, pro meu arranjo, meu jeito de ver as coisas. E aí fica muito diferente, entendeu? E aí você sente que aquilo é familiar e você não sabe de onde. Aí que é o golpe do Rainha dos Raios, entendeu? E falando em boas versões que você fez, tem a da Bjork, que até a Bjork comentou, né? A Bjork comentou. Isso foi muito louco. Isso foi muito louco. A versão da Bjork foi no primeiro disco, não foi nem no segundo, não foi Rainha dos Raios. Foi a primeira versão que eu fiz, que eu gravei na essa e Sargasso Mar, do meu avô. Mas Sargasso Mar eu tinha mais costume, mas de uma pessoa que desconhecida, assim, da minha vida, foi a primeira versão e assim, o nível de reconhecimento que ela chegou foi muito louco, porque não esperava mesmo. E a versão que eu fiz nem tem tanto arranjo. Tem, tipo, 4 notas atrás, uns barulhinhos, mas o que conta mesmo na minha reinterpretação da Bjork é a minha voz, é a minha interpretação mesmo, vocal. É uma música bem simples, né, mas muito... Muito simples. Se você complica ela perde a graça. E eu fui ver a tradução da letra, tipo assim, você traduz por português, a gente não costuma fazer isso, né, você vai ler a letra, tipo, é uma letra super que poderia ser até brega, né? Meu coração se desfaz quando você está fora. While you awake, my heart slowly unravels in a bola de ar. Ele se desfaz como uma bola de lã. O demônio coleta essa lã com um carretel. Oi? Não podia ser um brega.
é a Bjork, sacou? Ela fala assim, o demônio, quando você não está, o demônio pega a lã que se tornou meu coração. Bem louca. E assim, ela escreve muito bem. Ela escreve muito bem, assim. Ela poderia tranquilamente ser uma poeta, assim, premiada hoje em dia. Então, eu acho foda. E é impossível traduzir isso. Não dá. Não, eu então foquei nesse primeiro verso. Falei, nossa, aqui em português já teve uma cara tão diferente. Total. E ela é doida. E uma característica da Bjork que é muito legal, é que ela sempre comenta que da parte dela cuidar das produções. Você tocou nesse ponto seu, né, de você ser arranjadora. Esse detalhe é muito importante no seu terceiro disco, né? Você primeira vez que você trabalhou com uma produtora, né? Conta essa história pra gente. Foi a primeira vez que eu trabalhei com uma produtora mulher. Porque eu percebi que não tinha. Comecei a ter muitos atritos com os produtores de uma maneira geral. O mercado é muito machista. E os caras se acham muito donos da gente, sacou? Aí, em que sentido? Eles acham que eu comecei a ser pautada por homem. Aí é foda. A minha carreira. Então, tipo, logo eu, sabe? Tipo, eu, que sou eu. As pessoas me conhecem. Não dá. Entendeu? As pessoas começaram a dizer... Faz isso, faz aquilo? Não era isso, não. Era assim... a carreira da Alice, graças aos arranjos de Diogo Strauss. Eu falei, olha só. É muito parecido com o caso da Bjork, né? Deixa eu explicar uma coisa. Não disseram isso nesse disco que saiu com uma produtora mulher. Mas como ele é um cara, foi ele que fez o disco. Mas a verdade é que ele não fez nada sozinho. Até a mixagem... Ele não fez nada sozinho. Então, assim, ninguém faz nada sozinho quando tá trabalhando comigo, cara. Ninguém faz nada sozinho. Mas leva um crédito. E aí a galera pautar nesse sentido, não dá. Porque eu costumo dar muito valor às pessoas que trabalham comigo e tal, mas quando os caras são machistas na abordagem, começa a me irritar. E aí eu chamei a Bárbara e foi um processo de 1 ano pra fazer 9 músicas. Foi bastante longo o processo. Foi um processo muito difícil, duro pra mim, porque eu voltei a compor. Só que eu voltei a compor de outra forma, voltei a compor na fase adulta, né? Entendi que eu podia compor de outras formas. E compor é um processo muito árduo. Eu não acho compor uma brincadeira. Ai, que divertido, tô aqui compondo. Compor é uma coisa muito difícil. Agora tá acontecendo uma coisa engraçada que as pessoas estão me pedindo música. Aí eu tô, bicho, pelo amor de Deus. Aí eu começo a fazer, não é isso. Eu falei, olha, meu querido, foram terríveis 15 minutos. Porque, cara, me cansa pro resto da vida fazer. Lógico, né? Então, assim, é muito extenuante pra mim. Fazer uma música não é tipo, fiz, deixa eu sentar aqui. É extenuante, sabe? Aí o pessoal fica, eu quero isso, aquilo, de tal jeito. Eu fico, bicha, pelo amor de Deus, sabe? Eu emendei outro assunto, né? Não, mas vamos nessa. Não, aí, o disco, né? Uma produtora mulher. Sempre vai ser assim, cara. O que acontece? Não é nem. Porque assim, eu não pauto a criatividade por questões políticas. Mas questões políticas permeiam a criatividade, o processo especialmente criativo. Como ela é recebida, né? Depois. Até porque a coisa muito didática, pedagógica, não devemos maltratar os animais, não dá pra mim. Eu me lembro desde criança que aquela versão do Atirei o Pau no Gato me irritava profundamente. Pelo simples fato de, meu filho, você vai corrigir o inconsciente popular. É isso? Então, eu tenho essa coisa, sabe? Tipo, eu botei uma produtora porque eu não aguento mais ser pautada por babaca. É isso, entendeu? Não é tipo, vamos lá. Eu não sei te explicar. Não, mas deu uma explicação, de certa forma. Você entendeu o que é? Tipo, as minhas questões são políticas, mas o meu trabalho não é pautado pela política, porque isso atrapalha. Isso atrapalha. Quando você coloca um propósito por detrás do criativo, um propósito social, socioeconômico, político, cultural, muito, né? Como é que você consegue criar? Como é que você consegue compor? Como é que você consegue gravar um clipe? É mais uma escolha quase prática, né? Tipo, era o que você queria fazer e coincidiu. Legal que coincidiu. Exatamente. Eu tava fazendo a capa do disco, isso é uma outra parte muito importante pra mim, que é a estética. Muito importante, extremamente importante. Eu tava dirigindo, fazendo a direção de arte da capa do disco, eu sabia exatamente o que eu queria, sabia exatamente como é que eu tinha que fazer, só que até levar todo mundo é muito difícil. Até todo mundo entender exatamente o que é muito difícil. E eu sabia que eu queria estar amarrada no shibari. Aí eu me peguei na água gelada, olhando pro céu, querendo morrer, toda amarrada, pensando, será que vão falar em apropriação cultural dos japoneses? Juro pra você. Saquei. Nesse momento, eu falei,
Chega. Desliga isso na minha cabeça, senão... Desliga esse botão, porque se você deixar esse botão ligado, bicho, eu não sei, porque assim, o Brasil é um país que tem ódio de artista, ódio de celebridade, ódio profundo, mortal e aquela coisa, todos querem que a gente morra, entendeu? E ontem eu tava falando com o Tony Garrido, ele é muito meu amigo, aí ele falou que no auge do sucesso dele, um cara no Orkut fez uma música toda bem acabada, chamada Tony Garrido, eu quero que você morra. Eu achei genial, prefiro ele do que certos críticos que querem mesmo que a gente morra, mas não admitem. A honestidade é um valor, né? Honestidade. Só que o Tony, imagina, o Tony é todo político, todo diplomático, todo não sei o que, o Tony ficou chocado com aquilo. E eu rindo na cara dele, tipo, caralho, genial. E assim, todo mundo odeia a gente. Então, essa coisa também de cercear o que a gente fala ou deixa de falar, o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, já é esse ódio que tá rolando, que rola, entendeu? O pessoal já detesta a gente. Aí só faltava essa. Aí agora é apontar o dedo e dizer que você é um racista, um homofóbico, um babaca, um apropriador, um escravocrata em forma de cantor. Aí é foda, entendeu o que eu tô falando? Aí é foda. Aí eu não tô aqui pra isso, cara. Eu não tô aqui pra isso. Aí eu liguei um botão assim cara, eu vou fazer minhas coisas. Foda-se. Eu tenho consciência do que vai acontecer ou deixar de acontecer, mas eu vou fazer minhas coisas. Sem se preocupar com os efeitos, né? Tipo, sem calcular muito. Exatamente. Eu acho que as pessoas atacam o que elas entendem. Elas ainda não me entenderam. Ótimo, né? Vamos aproveitar. Essa é a minha sorte. As pessoas não sabem se eu sou homem ou se eu sou mulher. Como assim? A maior busca com meu nome é Alice Caymmi, é homem ou mulher. Mas essas pessoas estão desatentas demais, velho. Cara, eu não sei até que ponto elas estão desatentas ou até que ponto elas pegando uma coisa pontual aqui e outra ali, não fica realmente difícil entender. Uma criança viu Rainha dos Raios do lado de uma fã minha e falou, é menino ou menina? E eu não fiz o Rainha dos Raios pensando nisso. Eu não fiz. A criança falou, é menino ou menina? Aí eu falei, caralho, eu já era genderfuck antes disso virar essa febre, né, do genderfuck e tudo mais. Antes disso acontecer. E aí eu fiquei pensando, antes de ser legal, eu já era genderfuck, porra, me respeita, eu sou genderfuck raiz. É engraçado, essas questões que a gente tava conversando coincide com a pergunta que eu queria te fazer. Você uma vez falou que o artista é meio antropólogo, assim, ele tem que interpretar o país e, tipo, sorte ao azar nosso, a gente tá no Brasil, que é, tipo, muito difícil de interpretar. Foi pra você que eu dei essa entrevista? A gente nunca conversou antes. Não. Não? Ah, tá. Achei que eu já tinha conversado com você. Essa do artista antropólogo foi uma das melhores entrevistas da minha vida. Eu não lembro quem foi que depois eu posso até achar e te mandar. Mas eu também não lembro. Mas o que você quer saber? Não, sobre isso, sobre essa dificuldade de interpretar, assim, tipo... E como isso casa com a sua... Porque você tá comentando, né? Você voltou a escrever pra esse disco, pelo que eu entendi, depois de uma pausa. E como que começar a escrever nesse tempo mais difícil de interpretar ainda? Tipo, de quando você começou, por exemplo? Cara, nesses tempos... Esses tempos são muito engraçados, porque, na verdade, o difícil de interpretar era um mistério de antes, né? Era aquela coisa assim, governo Temer foi golpe ou não foi golpe? Será? E aí, esse ano foi tipo aqui, ó... Fui eu! É isso aqui! É a sua tia, o seu porteiro! Sou eu! Entendeu? E aí a gente pode identificar. Caralho, era você o tempo inteiro, cara. Porra, pelo menos agora eu sei quem você é. E aí é o seguinte, não fala comigo, não vai na minha casa, vai se fuder, sai da minha vida e acabou pra você. É isso. Entendi. É isso. É a única represália que a gente pode dar é tirar essas pessoas da família e das nossas vidas. Sabe? É foda. Sim. É bem foda. Porque eu fico pensando muito assim, talvez uma hora a gente tem que acolher essas pessoas de volta, né? Algumas, assim, as que talvez não realmente entenderam o que tá rolando, né? Cara, eu sou muito cruel. Eu não... Sem perdão. Não acolho. Nesse sentido, assim, quando quer dizer a minha vida, a vida dos meus amigos, o meu trabalho, o meu ganha-pão, a minha possibilidade de qualidade de vida, eu fico muito puta. Tem certas pessoas que eu não vou... Agora, claro, quando a pessoa tava sem entender o que tava acontecendo, realmente, entendeu? Aí não tem problema nenhum. Agora, classe média alta pra cima de mim. Ali não tem como... A essa altura, pelo amor de Deus, me esquece, não fala comigo. Não fala comigo. E quando você me encontrar, atravessa a rua. Por favor. Entendeu? É isso. Alice é muito violenta. Sou. Porque agora eu sei quem são os babacas. Entendeu? Rainha dos Raios não é à toa, não, né? É foda. Tem essa coisa, né? Ela é irredutível. É meio foda isso. Ela é volúvel, essa entidade, ela é muito, né, ela muda de ideia de repente, mas ela é
radical. Sabe uma coisa que eu não sempre queria mudar muito de assunto, mas agora eu fiquei pensando, você falou em volúvel, né? Tipo, eu fiquei pensando no, eu não vi os seus shows atuais, mas tipo, eu lembro do DVD e como que você tá encaixando os repertórios? Você, tipo assim, como o repertório antigo entra no novo? Ou você excluiu ele? Como que tá? Cara, isso foi um desafio fodido. Eu olhei e falei assim, bom, fudeu. Porque não tem o menor, assim... Não tem encaixe. Não tem a menor relação. Eu me lembro de sentar e falar, caralho, o que eu vou fazer agora, bicho? Voltei até 9 músicas. Eu rearranjei todas as músicas do Rainha dos Raios pra adaptar pro Alice, que pro foda. estilo do Alice. Pô, quero ver agora. Eu rearranjei tudo. Eu fiz base, produzi, mixei, tudo. Entendi. Princesa virou um reggae, mais um ska do que um reggae. Meu recado virou um hip hop. E por aí vai. Quem quiser saber mais, vai aos shows. Exatamente. Quem quiser vai no show. Yansan virou um axé. Nossa. Ficou uma coisa assim, rearranjada. Agora é um trabalho, um negócio assim inacreditável. Porque eu gosto de dificultar minha própria vida, pelo visto. Ah, conheço. E aí, agora então é isso. Então você tá no palco agora. Você tava falando de... Agora, palcos em geral, eu tô um pouco inquieta, assim. Eu tô bastante inquieta, pra falar a verdade. Porque já vai fazer um ano o disco, e um ano pra mim é muito tempo, eu fico meio maluca. Então, eu já tô preparando o próximo disco, mas como eu não tenho as coisas certas, não tenho as datas, eu também tô inquieta. Aí eu comecei a... Agora, eu tô coçando, sabe? Tô cantando as mesmas coisas de sempre, não tô tendo que levantar um show novo, talvez eu tenha que levantar um show de carnaval, mas nada demais, fácil de levantar. E aí eu tenho feito aparições públicas, né? O programa Amor e Sexo, não sei o quê, agora eu vou entregar um prêmio lá no Woman's Music, tarará, e eu tô fazendo drag. Minhas aparições públicas estão sendo em drag, tá sendo a minha parte divertida. Montar os looks drag pra determinadas aparições públicas. Entendi. Por que essa escolha? Qual que é o lance dessa... Porque eu sempre fui drag. Eu não me identifico com o feminino clássico, com o que se espera. Aí, quando eu tenho que ficar muito mocinha, assim, aquele meio termo medíocre, eu quero morrer, rasgar minha roupa e sair correndo. Mas, quando eu boto muita coisa, que sempre foi meus figurinos, né? Muita coisa, ou uma coisa assustadora, ou uma coisa fora do gênero, não binária, sim, aí eu fico feliz. E é quando eu me sinto plena. É quando eu me sinto... eu não me sinto mais nem muito mulher, nem muito homem. Não tem essa coisa, eu me sinto mais mulher. Eu nunca tive essa sensação. Eu não valorizo a feminilidade nesse lugar. Feminilidade pra mim é força, e é uma força bruta. Não é uma força simples. Sim. Entendeu? É uma força psíquica destruidora. A doce fadinha do lar vai ver uma perversa, entendeu? Que fala que destrói qualquer um com uma frase, entendeu? Então, o feminino, mesmo sob domínio masculino, sempre foi muito violento. E por isso o arquétipo da Rainha dos Raios no segundo disco. Por isso a Alice está amarrada. Alice já foi o arquétipo da Ofélia. O que aconteceu com a Ofélia? Ela se recusou a ser aquela coisa, ela se matou. Ela tomou o domínio sobre o próprio corpo, se matando. Entendi. Então, assim, a gente não é fofa, a gente não é fácil, a gente não é simples, a gente não é delicada. A gente é forte pra caralho, entendeu? Então, pra mim, a drag, ela traz tudo isso, sabe? É quem eu sou como mulher, como sempre, assim. Eu sempre pensei, agora eu tô casada porque eu encontrei um baiano louco que tem algum problema. Mas sempre era assim, os homens sempre tinham, as pessoas no geral, os homens e as meninas também, tinham um certo medo, assim, de se envolver comigo como se eu fosse um bicho. E eu gostava, porque eu sou um bicho, sacou? Só que tem certas coisas que só o Felipe conhece. Entendi. Sabe? E que são muito, mas que são muito íntimas. É ali que escapa. Saquei. Sabe? É ali que eu tenho um feminino clássico, que eu tenho identificação, até porque eu preciso ter alguma estrutura psíquica dentro do feminino para poder me relacionar com um homem. Então, ali são coisas que só ele vê. Agora, no meu público, a minha visão pro público, é uma coisa muito diferente, assim. É a mulher como uma força maior da natureza, assim. Tanto que eu gosto de artistas, eu tenho influência de artistas que veem a mulher como um ser violento e descontrolado. Quais exemplos? Alexander McQueen, por exemplo. Alexander McQueen fez tudo na vida dele, ele fez em função de mulheres selvagens, né?
a mulher como um ser selvagem, essa silhueta que ele pintou, essas mulheres que ele desenhou, esses desfiles que ele fez, aquilo ali é aquilo que ninguém consegue alcançar no feminino. Entendi. É a fantasia, né, e também a realidade do que é inalcançável no feminino e do que é impossível um homem perceber e um homem entender, né? Então, ele me influenciou muito. A Björk é muito assim, ela tem 1,5 m, mas ela é um bicho, essa mulher é uma maluca, entendeu? E ela sempre foi minha maior influência na música. E eu não faço nada parecido com ela, mas ela é minha influência, porque é uma influência estética, não é... Eu não imito, sim, entendeu? E a Marina Abramovic, que todo mundo tem medo até hoje. Então, vai por aí. Até hoje as pessoas ficam, caralho, Marina Abramovic tá no Brasil, vou sumir. E no Brasil, quem são esses exemplos no Brasil? No Brasil, Bethânia. Minha tia Nana. Minha avó Estela, que ninguém conhece o trabalho, mas sim, era uma grande cantora e era um ser conhecido por toda a MPB, um ser histórico, e era um ser de muita força, descontrolada. É legal essa figura, porque eu tava vendo uma entrevista sua, acho que pro Jô Soares, tipo assim, ele conhecia ela, e tipo, aí vocês começam a falar sobre ela, e eu fico, caramba, é um personagem que todo mundo, assim, do meio conhece, mas a gente não conhece, né? Pois e ela influenciava muito vocês, né? Cara, eu sempre falei, o sonho da minha vida é poder escrever a história da minha avó Estela. Eu não escrevo, eu não faço porra nenhuma, mas o sonho da minha vida é viabilizar vamos escrever isso aí. A história dela ser contada, entendeu? Eu tenho que organizar, realmente. Mas eu preciso da autorização dos irmãos. Entendeu? É difícil. Nem seu pai vai liberar fácil? Mas tem os outros dois, amor. São 3. Não, sim, mas um você já consegue, e os outros. Aí depois vai negociando. Um eu já consegui, mas eles têm medo também de contar tudo, porque tem muito da história deles, e era uma mulher muito louca, muito difícil, e tem muito da intimidade deles ali. Não dá pra contar a história da minha voz dela sem mostrar que são 3 traumatizados, entendeu? Esse que é o problema. Entendi. Aí é foda, mas é isso. Tirando essa parte muito íntima que você não pode contar, o que você pode contar dela, assim, que é legal? Uma característica, assim, que tem a ver também... Quando a gente fala em força, assim, vamos tentar exemplificar uma ação, assim, que Ela, em poucas palavras, ela era capaz de um humor, de uma inteligência, com pouca coisa sendo dita, com uma expressão facial ou outra, uma coisa assim, tinha uma coisa... Como é que era? Dona Estela, o seu Dorival ganhou aqui este prêmio, não sei o que, bararê, barará. E aí, olha que maravilha, ela falou, e o que representa isto em dinheiro? Era o que ela queria saber. Aí tem um negócio que a gente recebe todo todo trimestre, dos compositores, que é o direito autoral. Aí entra um dinheiro, né? Aí eu falava assim, olha essa música aqui, Estela, eu fiz pra você, meu avô Dorival. Ela falou assim, eu quero ouvir o trimestre, Dorival. Ela falava muito de vai dinheiro. Vai ser um bom trimestre ou não? Tinha um prêmio que ele ganhou também, um prêmio que era um golfinho na água, todo espetado, assim, um prêmio grande. Aí ele aqui, Estela, guarda, não sei o que. Ela falou, enfia esse troféu no cu! Aí meu avô ficou com aquilo na mão, olhando pra aquele negócio e falou, vai demorar um pouco. Era uma coisa assim, ela mandava, porque assim, meu avô era um intocável, né? Um intocável, era o grande Dorival Caymmi, ele era praticamente um orixá dentro de casa, era muita energia. Ela mandava ele tomar no cu, calar a boca. Entendi. Eu botava ele no meio de um discurso, assim, a Estela, a mulher da minha vida, ela cala a boca, Dorival. Porra, mulher da vida do caralho. Exatamente, ela falava palavrão de um jeito diferente, assim, de um jeito amoroso, é estranho. É difícil explicar minha voz dela. Entendi. É difícil explicar minha voz dela. Mas uma coisa que você mencionou, essa coisa talvez quase mítica, o seu avô dentro de casa também, não era só pra fora? Tinha essa carga dentro de casa? Ele era sempre o Dorival Caymmi. Entendi. Ele nunca deixava de ser o Dorival Caymmi. Entendi. Nunca. Foda. Só a Estela pra tirar ele mesmo. Vício! Ela não tirava. Ele não caía. Ela não derrubava ele. Ele passava e dizia, é mesmo, Estela. E continuava. Ele era sempre o Dorival Caymmi. Meu avô nunca perdeu a postura e a compostura. E nunca se envolveu em nada. Eu nunca vi meu avô se envolver numa briga de família, tipo, eu acho que... Não existe esse momento. Então é meio foda, assim. Ele era uma figura interessante, diferente. E ela é inexplicável.
Não sei explicar minha voz. Como explicar minha voz dela, sabe? Legal demais, sabe? E aí, por isso eu tenho a referência da mulher mortal, né? Forte na minha vida. Não é à toa que eu vejo as coisas por esse ângulo. Porque entendeu? exemplo melhor não tem como ter, né? Exatamente. Não tem como não ter. Sabe outra figura que eu queria te perguntar sobre? Que eu vejo que você já gravou ele muitas vezes e sempre comenta sobre. E aí, quando você falou de dificuldade de compor, eu penso que essa pessoa é o cara que mais tem facilidade pra compor, que é o Sullivan. Queria que você contasse a sua convivência com ele, porque é uma figura também que a gente não conhece, mas todo mundo conhece as músicas, também não conhece o que é dele, às vezes, enfim. Mas queria que você contasse a sua relação com ele. Cara, eu tenho uma admiração muito grande por compositores populares, né? Porque o meu avô, bem ou mal, foi um, e eu sempre quis ser. E aí eu comecei a perceber que algumas coisas que eu fazia dialogavam com composição popular. Legal. Até que o Sullivan me ouviu no rádio e decidiu me ligar. Ah, ele te procurou, que massa. Ele me procurou e falou: Alice, vem gravar no negócio. Ele tem essa voz de já morri, né? É muito engraçado. Aí eu falei: claro, Sullivan, vou aí. Cheguei lá, aí gravei Abandonada, que é uma música dele que a Fafá gravou. Sim. Regravei lá pro projeto dele, Mais Forte que o Tempo, é o nome do disco. E são artistas novos reinterpretando músicas dele que foram sucesso. Sim. E aí, foi do caralho, assim. Eu regravei, aí ele viu como sou eu no estúdio. Ele me deixou solta no estúdio pra ver como é que ficava a faixa. Aí quando ele viu que eu sabia fazer, ele falou: senta aqui. E aí eu vi ele compondo, cara. Aí é foda, bicho. Aí eu tive esse luxo. Dá um pouquinho de como é essa aula de Sullivan. Porque eu vi você comentando, cara, que é muito prático, né? Tipo, não é uma coisa... É muito prático. É muito prático. Não é tão extenuante quanto eu sinto hoje em dia. Em um dia eu vou chegar nesse nível, naquele lugar, sabe? E assim... Ele tem uma capacidade melódica inacreditável, né, de criação melódica, é um talento sem igual. Mas assim, tirando isso, que é o principal da parada toda, o método dele é muito engraçado. Ele sempre fala: que tipo de música você quer? Aí eu falei: porra, bicho. Mas como assim? Aí eu falei: Sullivan, vou facilitar pra você, eu quero uma balada black. Aí ele fez 3 sequências de acorde, assim, sei lá, 5 minutos. Falou: o que você prefere, essa aqui? Eu falei: eu prefiro essa. E aí a gente foi por esse lugar. E aí a gente fez Meu Recado. Ah, sim. E aí ele fez o primeiro verso, ele fez: faz tanto tempo sem você. Ele falou: eu quero esse verso, eu quero que esteja escrito isso. Eu falei: tá bom. Faz funcionar o resto. Porque ele tem o domínio da abertura da música. Me dê motivo. Cara, entendeu? Pegar na primeira frase, né? A primeira frase é importante. A abertura é importante, sabe? E ele sabe. Ou e aí sabe. ele deu Faz Tanto Tempo Sem Você. Eu falei: caralho, o que eu faço com Faz Tanto Tempo Sem Você? E aí eu fui evoluindo pra Eu Não Preciso de Você, né? E aí virou esse hino de superação aí, essa maluquice que é Meu Recado. É uma canção popular que eu tive a honra de compor com o Sullivan, que é um cara foda. E que, inclusive, o meu avô, antes de morrer, respeitava pra caralho. Respeitava muito. Você menciona que o seu avô gostava muito do Fábio Júnior, né? Você gravou com a Cleo agora, não foi? Gravei! Olha como a vida é. Pois é, a vida é muito maluca, fica dando voltas e quando você vê, já tá a 4ª geração se encontrando, sabe? É uma maluquice. Mas é isso, eu gravei com a Cleo e ele amava o Fábio Júnior. É verdade. Sabe uma coisa que também outra entrevista que você tava, acho que uma entrevista que você, não foi bem uma entrevista, mas uma apresentação que você tava com a Gal, aí você brincou assim do estereótipo do artista. A gente acabou falando um pouco disso já, mas que tem uma coisa que você falou assim: as pessoas pensam que eu fico bebendo, sofrendo, muito assim. Não, eu fico vendo Netflix e comendo doce. Queria que você falasse sobre isso, assim, como que também acaba caindo na sua rotina, assim, qual que é a sua rotina de artista? Artista Netflix. Cara, minha rotina de artista, olha que interessante, agora eu tenho uma rotina de artista, olha pra cá. Olha só, como é um podcast, vocês não estão vendo, mas é um escritório, tem teclado, tem... É um escritório, eu tenho um escritório. Aqui, computador, ó. Tecladinho. Entendeu? Eu tenho minha mesinha com o meu computador, que eu resolvo as coisas burocráticas, e meu tecladinho pra compor, tem ali as congas do Felipe, meu marido, tem minhas caixinhas KRK se eu quiser mixar alguma coisa, tem um monte de santinho e orixá, porque é isso, mas assim, zero glamour. A vida do artista, ela é banal, entendeu? A vida é banal.
Não adianta. A gente faz o sublime, a gente transforma, a gente liberta, mas as nossas vidas são banais, somos seres humanos. Tem Netflix na parada. Tem muito Netflix na parada, a gente tem que lidar com muita coisa, a gente tem que lidar com nossos próprios monstros, a gente tem que lidar com a solidão que dá a ser artista, a gente tem que lidar com depressão, a gente tem que lidar com ter que sorrir pra todo mundo mesmo estando triste, a gente tem que lidar com, tá acontecendo um negócio na minha vida, eu não posso contar pra ninguém, senão espalha e fudeu. É diferente, mas é uma vida como todas as outras. Tem umas perguntas mais diretas que eu queria fazer, tipo assim, o que você tá ouvindo agora? Cara, o que eu tô ouvindo agora? Reggae pra caralho, muito reggae. O que exatamente? Eu cheguei à conclusão que os caras são sucintos, eles só falam o que precisam dizer e vão embora. Primeiro que Bob Marley é um puta de um compositor popular, você tira toda a capa e a estética do reggae, você fica com uma coisa que é inacreditável, parece inconsciente coletivo, de tão bizarro, de tão familiar. Então eu tô estudando esse cara é maluco. Esse cara, sei lá, ele conseguiu fazer coisas assim impressionantes. Ele, o Peter Tosh, enfim. Eu tô estudando as células do baixo deles também, a melodia, porque eles fazem uma melodia por trás, um riff, sabe? Pra poder fazer, tipo, stir it up, tudum, 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 tum, tum, tudum, tum, tum. Tipo, o baixo ele canta junto. Então eu tô estudando essas melodias. Esses truquezinhos. Esses truques, que são difíceis pra caralho, a real é essa. É louco, né? Porque o reggae é tipo, quase outra música, né? Tipo, tempo, a noção de tempo, cara, né? Eu não entendo muito, mas eu fiz, não, o tempo do reggae é aquela coisa quase abstrata, né? É o contrário, né? O tempo é louco. O tempo é louco, o chão não existe e os caras são muito swingadões, assim. São os caras pretos, maravilhosos, de um lugar fudido, entendeu? Aonde eles encontraram isso. Então eles sabem, são grandes compositores populares. O que leva os jamaicanos a chegarem nesse lugar, eu não sei. Tem alguma coisa ali, sabe? Mas eles chegaram num lugar muito lindo, muito bonito de composição popular, de canção popular mundial. De uma coisa que comunica com gente do mundo inteiro. Aí eu falei, peraí, deixa eu ver esse cara aqui, sacou? E podia ter sido feito por um brasileiro. Tudo aquilo ali podia ter sido feito por um brasileiro. Entendi. Entendeu? E essa coisa da música internacional que poderia ter sido feita por um brasileiro me interessa muito. Porque se é sucesso internacional, eu posso correr atrás, eu sou brasileiro, eu posso chegar nesse lugar, entendeu? Quando você fala de estudar, você mencionou uma coisa muito específica, tipo, vou pegar aqui. Tem uma coisa que eu tava lendo sobre você, você falou assim, eu estudei as coisas do meu avô. Qual que é se o truque do Marley tem ali o baixo, do Stir Up, qual que é o truque do seu avô que você descobriu, assim? O truque do meu avô é o seguinte, 2 temas apenas, mulher e mar. E ele nunca saiu de nenhum desses 2 temas. Pode procurar. Não existe uma canção que não conte essa história. Entendi. Alguma coisa da relação de uma mulher com alguma coisa, ou com o mar, ou com um homem, ou com não sei o quê, com o mar no meio. Quando não era pra falar bem das mulheres, exaltar a figura feminina, era o mar. E exaltava a figura feminina através do mar também. Então, assim, ele era monotemático. E ele estudou os pregões da época. Quando ele faz... Ei, acarajé coloriu, vem, tá quentinho. Isso era um cara que passava na rua dele vendendo acarajé. E aí ele pegou essa célula que é... Em vez de todo mundo gosta de acarajé, todo mundo gosta de acarajé. Se você ver, é a mesma célula. É muito filha da puta, entendeu? Eu não sei, o cara é um gênio. O que é estudar o cara, né? Eu me debruçar sobre isso. Tipo, de onde você tirou, bicho? De onde você tirou isso? Cara, puta que pariu, sabe? E aí eu percebi, é o mesmo tema. É o mesmo tema. Ele falou a vida inteira da mesma coisa. Sabe? Da relação do homem com o desconhecido. E musicalmente você achou algum truquezinho também? Musicalmente eu acabei de te dar um. Sim. Ele pegava os pregões, pegava a escala que era utilizada no pregão dos vendedores de rua, ele pegava aquela lógica e fazia a dele. Entendi. Foda. Então, assim, tipo, eu não tenho onde morar, é por isso que eu oro na areia. Esses sambas de roda, assim, muito populares, ele pegava da lógica da melodia dos caras, entendeu? Enfim, o cara é foda, assim. É dentro da escala do negócio. Ele pegou, absorveu, estudou e fez. Legal demais.
E, deixa eu ver, outra pergunta específica que eu queria te fazer, né, nessa coisa de intérprete, qual que música que você não gravou ainda que você canta, assim, e que mexe com você, que seja a letra, seja a parte da... Cara, você vai rir. Vai. Infiel, da Marília Mendonça. Eu ia te perguntar dela, porque eu vi você cantando num ensaio, aí eu falei, onde que essa música tá se encaixando na vida da Alice agora? Cara, a Marília ela é muito importante pra mim, porque ela é uma compositora popular, mulher, que fala do nosso ponto de vista. E ela não tem o menor pudor em falar dos problemas que a gente sofre, das coisas que a gente fala aqui entre nós. Tem coisas ali que ela escreve em música e são coisas que eu falo com amigas, sabe? Nem assim, nunca sai do circuito feminino. E ela tirou do circuito feminino e abriu. Eu falei, maluca! Não era pra contar? Sua maluca! Agora eles vão saber tudo! E agora eles estão sabendo tudo, e é isso. É uma loucura. E aí, quando eu vou cantar Infiel... Cara, isso é uma puta de uma melodia, sabe? Ah, porque sertanejo. Ah, porque pobre. Ah, porque mulher. Ah, porque... Sabe? Bicho, presta atenção no sertanejo. O sertanejo, não tô falando de fulano e fulano, Beltrano e Beltrano. O sertanejo, ele é a base melódica do Brasil. Ele é a raiz do Brasil, cara. Aí você vai pegar uma compositora sertaneja dessa absurda e falar, ai, ruim porque é sertanejo. Você não sabe de nada. Exato. Entendeu? O meu tio Dori fala, eu sou um compositor sertanejo, de sertanejo. E é mesmo, os discos que ele grava ultimamente é um estudo sobre sertanejo. E Infiel você tá cantando onde? Nos shows? No show. Aí quando eu não tô legal... Vixe. É muito punk pra mim, porque é muito direto, né? Os grandes poetas de hoje são aqueles que não têm nenhum mediador, nem a poesia. No máximo a rima, mas os caras hoje, quando eles chegam mais rápido em você, é que eles são violentos. Quem mais você tem de exemplo nesse sentido? Quem mais você tem de exemplo nesse sentido? Cara, de compositor popular? E atual, assim, e direto também. Cara, tem a Marília, tem os meus amigos gays maravilhosos que compõem pra Pablo Vittar. Inclusive eu compus pra ela também. Eu fiz Problema seu papapá. Eu fiz essa música com eles. E eles estão tendo uma visão sobre do ponto de vista feminino e do ponto de vista trans, drag, blá, 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 muito legal. O último disco da Pablo, você já parou pra ouvir o último disco? Não para, não? Eu ouvi uma vez, acho que duas. E, tipo, me grudou, assim. Falei, caralho. Não, é viciante. Então, assim, além da arquitetura dos caras e da manha que eles têm de deixar você maluco sem parar de ouvir aquilo, tem uma coisa muito poética, muito bonita, que é seu crime foi meu amor. Cara, isso é muito lindo. Isso é Pablo Bispo. Isso é muito lindo, sabe? Então, a gente fica, claro, tem que ser pop, tem que ser rápido, tem que cortar, tem que não sei o quê, não pode ter isso, não pode ter aquilo, não faz isso, não faz aquilo, não floreia, não fala muito. Você se sente cerceado, mas no fim das contas é uma pílula. Exato, sabe? Do que importa. E aí, quando você chega, é foda. Eles são bem, tipo, Disque-me também, Disque-me. Eu não vou cantar porque... Disque-me é a coisa mais linda. É demais essa e eles fazem isso, tipo, eles têm os truques, tanto de composição e, tipo, a produção também é impecável, é foda. Gork. Gork é foda. Gork é tão compositor quanto o pessoal tava falando, por que o Gork pega a autoria se ele é produtor? Cara, ele compõe junto. Ele vai fazendo a base, ele vai produzindo a faixa enquanto a gente compõe, bicho. É muito louco. É um jeito novo de compor que eu tô achando mágico. Ele vai fazendo as bases. Reclamam eu tava vendo justamente elogiando ele porque ele acredita todo mundo, né? Que é uma coisa que muita gente não faz. Não, ele acredita todo mundo, mas tem compositor que fica puto, que não quer entrar porque é dividido por todo mundo. Entendi. O pessoal egoísta é que fala mal, entendeu? Entendi. Eu me lembro dele falando assim, olha, que ele fala tudo aqui. Olha, Alice, mas todo mundo entra, tá? Eu falei, claro, todo mundo entra. Porque é um trabalho coletivo e é um trabalho filha da puta. Aquilo ali é muito trabalho. Muito trabalho. Entendi. Pra chegar no que interessa, só no que interessa, sem nenhuma mediação. É difícil. Porque uma coisa que eu lembro da Pablo, por exemplo, eu tava cobrindo música, acho que... Eu não lembro quando... Acho que é 2016 o disco anterior dela, ou 2017? Acho que é 2016, né?
Não lembro. Eu sei que era virada do ano, assim, aí eu tava cobrindo no site da Red Bull de música, tipo, aí saiu o disco, tipo, ninguém tava falando muito, assim, onde ela foi aparecer depois, sei lá, na Rolling Stone, na Globo, enfim. E o disco já tava bombando muito sozinho, tipo... Sabe? Sem ajuda de ninguém. Esse negócio de mediação é exato. Ela já tá falando com quem ela tem. Aí, quem quiser acompanhar que venha, porque a música tá... Acabou o preâmbulo. Não tem mais. É ótimo isso, né? Não tem mais mediador, não tem mais nada. Ih, cacete, peraí. Desculpa, tá me ouvindo? É porque chegou uma ligação. Que maluquice. E aí, é isso. Acabou a mediação, o preâmbulo. Não tem mais. A gente falou bastante da sua família. Eu queria saber do seu pai, que vocês já trabalharam junto em algumas coisinhas, né? Como que é a relação de vocês, musical? Cara, é muito boa, flui muito bem, a gente se conhece muito bem. Ele sabe de onde eu vim, né? Ele que me deu minhas primeiras referências. A gente tem métodos de trabalho completamente diferentes, às vezes dá conflito. O meu pai, ele ainda confia muito na figura do produtor, como um mediador e como um porta-voz. E eu atropelo. Eu vou na frente. Aí ele fica puto, aí eu fico puta... Aí a gente briga. Aí depois se acerta. Não, a gente nem faz as pazes, nem precisa, na verdade. É tipo, acabou. Pronto. Entendeu? Entendi. Mas é o máximo de conflito que a gente chega. É nessa parte, assim, que é meio que uma filosofia de vida, né? Eu tenho problema com gente falando por mim, entendeu? O que vem por aí? Você tá fazendo show? Você tá preparando shows de carnaval? O que você... Tô preparando show de carnaval e tô, assim, aqui quebrando a cabeça com o próximo disco pra ele vir direto ao ponto, rápido e, sabe, diferente. Legal. Vai ser mais uma vez diferente, então. Sim. Mas... Sim. Eu queria te agradecer pelo papo. Eu que agradeço. Eu que agradeço. E é isso aí. Eu que agradeço. Desliga você, né, aquele negócio. Maravilhoso. Valeu, Alice. E é isso. Se você quer deixar uma mensagem, tipo assim, alguma sugestão pras pessoas, tem show em algum lugar por agora? Cara, tem agora nasci em São Paulo, na Semana Internacional de Música. Eu vou participar do show do Romero Ferro no dia 8. É isso. Legal, é isso aí então. Valeu, Alice. Obrigadão pelo papo. Valeu, querido. Obrigada. Alô. E aí? Gostaram do papo com a Alice? Gostou ou não? Quer dizer, duvido que você tenha chegado até aqui se não tiver gostado, mas enfim. Manda, escreve pra gente aí pra você aparecer aqui nessa sessão do podcast. Manda sua mensagem lá no Twitter, na hashtag Telefonemas, ou no e-mail telefonemaspodcast@gmail.com e converse com a gente. Essa é a parte de vocês. Hoje a gente não tem nenhum recado pra ler, até porque eu acho que a culpa é minha. Estamos demorando muito entre uma edição e outra e vocês acabam não conversando tanto com a gente como tava rolando antes, porque eu estou muito demorando. Peraí, deixa eu corrigir. Eu estou demorando muito pra publicar os episódios, né? E peço perdão aí pelo vacilo, que eu vou tentar melhorar o ritmo pra justamente a gente criar aquela conversa que estavam rolando aqui nas edições anteriores. Estava bem interessante, vocês estavam super participativos. Entendo a parte de vocês estarem escrevendo menos pra gente. Tudo bem. Eu que tô mandando mal aqui, demorando muito pra lançar os episódios, tá? Então é isso, gente. Agradecer a todo mundo que chegou até aqui mais uma vez. Sempre eu peço pra vocês compartilharem, ajuda muito, faz toda a diferença pro episódio o compartilhamento de vocês. Então quem puder compartilhar, valeu. E é isso aí. Então até a próxima edição do Telefonemas. Valeu, abraço.